Prisão preventiva de um jornalista por crime de opinião. Pedido de extradição porque possui um canal monetizado, esse é o crime. O ponto mais básico nisso tudo é o seguinte: nada importa do que você pensa sobre o blogueiro em questão, ou não deveria importar. O quão perigoso é abrir precedentes onde predomina a clara perseguição política. Esta não é a postura da imensa maioria, porém. Mesmo em círculos que se dizem liberais ou até conservadores, há uma multidão que vibra com decisões arbitrárias dependendo do alvo. E isso é algo bastante temerário, é o caminho para a tirania. Não por acaso o Lord Acton comentou que a liberdade sempre teve poucos amigos sinceros na história. Quando o arbítrio bateu a porta do humorista Danilo Gentili, por exemplo, eu saí não em sua defesa, mas na de um princípio de liberdade. Não importa o que eu penso do sujeito em questão, que não é nada muito elogioso. Nem ele entendeu isso, porque rebateu dizendo que não precisava e não desejava a minha ajuda. Quando o arbítrio bateu a porta dos antas fofoqueiros, eu saí em defesa, não deles, que não merecem, mas de um princípio da liberdade. E faço exatamente o mesmo agora com Alan dos Santos, que é alvo claramente de um arbítrio. Um juiz amigo meu comentou em off: eu nem descarto a hipótese de ter crimes de calúnia ou injúria ali cometidos pelo cara, mas nunca vi esses crimes justificarem prisão preventiva. Tudo tem uma primeira vez, porém. E ele acrescentou: são tempos muito estranhos, afinal, todos os corruptos foram absolvidos ou liberados e a criminalidade grave agora é xingar ministro do Supremo e pedir golpe militar. O duplo padrão salta aos olhos. Há um salvo-conduto para os verdadeiros criminosos, ainda mais aqueles associados ao esquerdismo. Já os adversários do sistema são punidos não só com o rigor da lei, o que já seria desigualdade, mas com a invenção de novas leis do nada. Papel aceita tudo, como explica o juiz. Então sempre há um fundamento, entre aspas, razoável. Ainda mais no direito, que é uma ciência bem pouco empírica. Mas o problema é o julgador olhar quem é julgado, ao invés do fato objetivo que é julgado. Lembram da estátua da justiça? Ela tem os olhos vendados. Isso é um dos grandes problemas de botar políticos no STF, ao invés de juízes. A questão é que para julgar a pessoa tem que abstrair seus sentimentos, simpatias e antipatias pessoais para ao menos tentar fazer justiça. E um cara que foi político ou jurista com viés político a vida toda simplesmente não vai entender isso ao chegar cinquentão no Supremo. Palavras do juiz. E ele conclui: por essas e outras que acho complicado o STF ter competência para julgar ações penais originárias, as que nascem no próprio Supremo, e recursos nos processos criminais que vêm de baixo. Um sistema que depende do esforço de poucos para ser virtuoso, já que não há nada e ninguém acima do Supremo, sem outros mecanismos de controle, está fadado ao fracasso. Como diria Metallica, sad but true. E o pior é que essa mentalidade arbitrária está se alastrando rápido por conta da pandemia. Eu via o debate entre o humorista Tabet e o Monark no programa Flow, e o humorista do Porta dos Fundos, fazendo clara alusão a mim, defendeu a minha censura, quiçá a prisão, por questionar as vacinas. Mostrou-se um autoritário perigoso, que foi contestado pelo apresentador perguntando quem teria esse poder para censura. Para Tabet, você coloca pessoas em risco com a sua opinião ou com a sua pergunta, então tudo bem calar a pessoa na marra. Uma besta autoritária cá entre nós, que não compreende o sentido da liberdade de expressão. Logo ele, que tenta fazer humor, algo que depende da liberdade, iconoclasta até, para ofender tudo e todos. São tempos muito perigosos. A liberdade sempre contou com poucos defensores sinceros. Muitos não querem saber de princípios. Preferem se colocar como juízes absolutos, imaginando sempre que o poder estará do seu lado para impor as suas verdades aos demais. São incapazes de imaginar que o outro lado pode ter o mesmo poder arbitrário um dia.
e usá-lo contra eles próprios.